palavra à Esta coordenação conferência plenária será gravada agora. para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 17ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2020, às 10h10, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Dona Lúcia, eu não sei se por demais, para mim está travando o áudio. Também. Dona Lúcia. Havendo número para deliberar, Dona Lúcia. excelentíssimo senhor presidente declarou Dona Lúcia. Dona Lúcia. Conselheiro Rodrigo, parece que a Lúcia está com um problema. O que você acha da sugestão de adiar a leitura dessa ata para a próxima sessão? Parece que hoje ela está com... Pode ser ao final. Pode ser ao final também da sessão. Eu vou só solicitar ao Luiz, se ele estiver presente, para entrar em contato com a Dona Lúcia e, se for algo de fácil solução, a gente poderia pedir para que ela leia novamente a ata. Pedir só um minutinho, vou entrar em contato com o Luiz. Dona Lúcia, me escuta? Bom, Luiz também não está me atendendo. Vamos passar. A gente deixa a leitura da ata. conselheiro. Dona Lúcia, me escuta? Oi, conselheiro Me Alberto. escuta? Conselheiro Alberto, conselheiro presidente. Dona Presidente, Lúcia, ele não está me me ouvindo. escuta? Dona Lúcia,
Conselheiro Alberto, o senhor pode avisar ele que eu estou sem sono, não estou conseguindo não, aqui tentando. Posso pedir a vida para fazer a leitura, a outra pessoa. Avisa ele aí, por favor. Tá certo, vou pedir outra pessoa para ler, tá certo, tá joia. Obrigada. Conselheiro? Dona Lúcia. Não tá não. Conselheiro, eu não estou conseguindo falar com o senhor. O som não está aparecendo. Tudo bem, Dona Lúcia. Peraí, que está com problema. Alberto. Dona Lúcia, me escuta? Estou escutando, conselheiro. Eu vou solicitar a coordenação de plenário que faça a leitura da ata ao final da sessão. Não é melhor? A gente dá início, já estamos atrasados. É melhor, vou colocar outra pessoa para ler. Ao final, eu solicito a leitura da ata da última sessão. Senhor e senhora... Tá certo, peraí, André. Um probleminha. Eu vou pedir para a senhora desligar o áudio, por gentileza. Ok. Eu gostaria de facultar a palavra para quem dela queira fazer uso. Senhor presidente. Pois não, conselheira. Eu gostaria só de saber da possibilidade de inversão de pauta hoje, considerando que eu tenho um compromisso às 11 horas e corro o risco de, se ficar por último, ficar meio atrapalhada. Só se for possível, senão eu vejo como fazer. Por mim, não há problema algum. Gostaria de consultar os demais. Conselheiro Anselmo, conselheiro Alberto. Claro, presidente. Sem problema. Então, desse modo, eu passo a palavra à conselheira Ana Raquel para poder relatar. Senhor presidente, a minha pauta de hoje está restrita mais uma vez a alguns processos de aposentadoria que eu já encaminhei também para os gabinetes de Vossas Excelências e trago em lista, são 10 processos de aposentadoria que eu trago em lista para serem relatados. E o meu voto é em consonância com os pareceres tanto da diretoria técnica quanto do Ministério Público de Contas, pela legalidade e, consequentemente, eu opino pelo registro dos atos e as demais medidas de praxe. A conselheira Ana Raquel está trazendo proposta de voto pelo registro. Eu passo a palavra ao Ministério Público de Contas para se pronunciar. Senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores servidores, eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas em todos os processos, 7 processos relatados de aposentadoria, em todos o Ministério Público opinou pela regularidade dos atos de aposentadoria e pelo consequente registro. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, tendo em vista a confirmação do encaminhamento das informações, acompanho a relatora, senhor presidente, adotando suas propostas de voto. Conselheiro Alberto. Também acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovados. Senhor presidente, a minha pauta eram só esses processos mesmo. Eu finalizo minha pauta e peço vênia aos senhores para me ausentar da sessão, considerando que o quórum está completo. Pois não, conselheira. Esta conferência será gravada agora. Passo a palavra ao
Conselheiro Alberto para relatar. Perdão. Conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, ainda por questões físicas e mais ainda tecnológicas, a impossibilidade de pauta para o dia de hoje. Passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Senhor presidente, tenho 2 processos na pauta de hoje, porém, verifiquei que todos 2 precisam de uns ajustes, as verificações, né, para dar maior segurança jurídica à questão. Então, eu peço a gentileza de acatar o adiamento para a próxima sessão dos processos 8319/2018 e 8317 de 2018. Senhor presidente. Solicito a coordenação de plenário que faça o registro. Vossa Excelência continua com a palavra. Não, só tem esses 2 processos mesmo, senhor presidente. Então, para mim, a pauta de hoje está esgotada. Senhores, eu tenho um processo para relatar. Eu só vou pedir 1 minuto, por gentileza. Estou baixando aqui o arquivo no meu computador. Bom, eu trago para relatar. Vocês me escutam bem? Vocês me escutam? Ok. Escutamos. Trago para relatar o processo TC 1098/2020, que possui como unidade gestora o município de Giraldo Ponciano e como gestor o senhor Nilson Soares Rodrigues, então presidente do Instituto de Previdência própria daquela unidade gestora. Os autos versam sobre representação administrativa realizada perante esta Corte de Contas pela Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, informando que o município de Giraldo Ponciano não enviou, no período de 2014 a 2018, o demonstrativo de informações previdenciárias e repasses, no caso DIP, a referida secretaria, descumprindo assim a Lei Federal de número 9.717/98 e a Portaria do Ministério da Previdência Social de número 204 de 2008. Os autos foram remetidos ao Gabinete da Presidência, que proferiu o juízo de admissibilidade positivo, como representação, nos termos do artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno da Corte. Seguindo o trâmite regimental, o processo tramitou para o Ministério Público de Contas, que se manifestou pela admissibilidade da demanda como representação. Seguida, os autos vieram ao gabinete deste relator. Esse é, em apertada síntese, o relatório, e eu passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, esse caso já é bastante conhecido, são várias comunicações aí, vários institutos de previdência dos municípios de Alagoas que têm tido essa inadimplência em relação ao fornecimento de IPR, Subsecretaria de Regimes Próprios do Ministério da Economia. E, nesse caso específico, eu emiti o parecer pela admissibilidade, processamento da representação
tendo em vista que há um indício de irregularidade grave. Porém, acompanhando, né, as sessões anteriores, em que Vossa Excelência trouxe um encaminhamento que vê se afigura o mais adequado, esse parecer que eu dei anterior, mas eu vejo que, e por ser um parecer meu, eu me sinto confortável no sentido de adequá-lo aqui nessa sustentação oral para formatar em consonância com o encaminhamento que o senhor tem feito nas outras sessões, e vou até alterar também os poderes escritos do oravante. Explico o porquê dessa alteração. Esse caso, ele traz a comunicação de irregularidades de duas naturezas. Uma pretérita, que é em relação a vários exercícios financeiros em que o diretor-presidente dos institutos de previdência foi omisso em fornecer os demonstrativos de PR, e uma situação atual que é a irregularidade presente, que, no meu entender, é mais grave. Com relação aos casos pretéritos, acho que a forma mais adequada de tratá-los realmente é anexar a cópia dessas representações às respectivas prestações de contas dos institutos de previdência e analisar no bojo das prestações de contas esse ponto de controle. E lá, se for o caso, constatada a culpa ou dolo, fazer a devida responsabilização. E a gente evitaria o processamento de mais um feito na corte, enquanto a gente pode atuar, nesse caso, nas próprias prestações de contas. Em relação à irregularidade atual, né, a gente, eu acho que aí é pertinente a determinação ou recomendação da Corte de Contas para que o diretor-presidente da Instituto de Previdência sane essa omissão no prazo de 15 ou 30 dias, enfim, Vossas Excelências entenderem razoável. Isso se já não for feito, né? Porque é possível, nas consultas aí no CADPREV, já a gente verificar se eles estão omissos ou não, se foi sanada a irregularidade. E uma recomendação ou determinação para que não incorram mais nessa ilegalidade. Enfim, acho que esse é o tratamento mais adequado, resolve a questão atual, que é o mais grave, e com relação às omissões pretéritas, elas serão analisadas devidamente nas prestações de contas. Acho que a gente racionaliza mesmo o processo no Tribunal de Contas, traz uma economia processual e evita aí tramitar mais um processo específico quando é possível analisar este mesmo fato em um outro processo mais amplo de prestação de contas que já está em trâmite. Essa é a nossa consideração. Então, apesar do parecer escrito estar nesse sentido da admissibilidade de processamento, eu acho que eu altero esse entendimento para convergir ao encaminhamento que o senhor tem decidido nos feitos anteriores. Ok. Eu passo, portanto, ao mérito da demanda. Pois bem, da análise da documentação que inaugura o presente processo de controle externo, é possível constatar que a Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, caminha representação administrativa com o objetivo de comunicar a esta Corte de Contas que o prefeito municipal e o gestor do respectivo fundo previdenciário se encontram inadimplentes quanto ao envio das informações previdenciárias referentes aos exercícios de 2014 a 2018, em descumprimento à Lei Federal de número 9.717/98,
assim como a portaria do Ministério da Previdência Social de número 204/2008. Cabe assim esclarecer que a Lei Federal de número 9.717 preconiza em seu artigo 7º que, em caso de descumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios e pelos respectivos fundos, implicará na suspensão das transferências voluntárias pela União, no impedimento para celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, avais e subvenções de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, assim como ficam suspensos os empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Eu transcrevo o artigo 7º da mencionada lei e vou pedir vênia para dispensar a leitura, já visto que o conteúdo basicamente está no bojo do parágrafo anterior. De sua leitura, depreende-se, portanto, que quis o legislador ordinário nacional atribuir à União a competência para aplicar sanções administrativas de natureza institucional ao município e à entidade gestora do fundo inadimplentes. Sanções estas que produzirão efeitos somente enquanto as unidades gestoras não regularizarem o envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses junto à Secretaria de Previdência. Na mesma linha, temos a portaria de número 204 de 2018 do Ministério da Previdência Social, o antigo Ministério da Previdência Social, estabelecendo que o envio das informações se constitui, inclusive, em um dos requisitos para a emissão do certificado de regularidade previdenciária aos entes federativos. O referido ato normativo prevê ainda que o certificado de regularidade previdenciária deve ser exigido nos seguintes casos. E aí eu transcrevo o artigo 4º da portaria, que em seus incisos 1, 2 e 3 repetem os preceitos preconizados na Lei 9.717, e no inciso 4º, que seriam realização de transferências voluntárias pela União, celebração de acordos, contratos, convênios, ajustes, etc., com a administração direta e indireta da União, liberação de recursos e empréstimos, financiamentos por instituições financeiras federais, e no inciso 4º, o pagamento de valores devidos pelo regime geral de previdência social, em razão do disposto na Lei 9.796/99. Pois bem, enquanto as sanções de natureza institucional são aplicadas na esfera administrativa pela União e atingem diretamente o ente federativo, o poder ou órgão, as sanções de natureza pessoal devem ser aplicadas na esfera controladora pelo respectivo Tribunal de Contas e atingir a pessoa do gestor que deu causa ao inadimplemento, que poderá ter contra si cominada multa, sanção ou até mesmo a irregularidade ou rejeição das contas de gestão ou de governo, a depender do prejuízo que as sanções institucionais possam ter gerado para o equilíbrio das contas públicas, para a qualidade de uma determinada política pública ou para a própria coletividade. Assim sendo, para se fazer incidir a responsabilização de natureza pessoal ao gestor que deu causa ao inadimplemento, a abertura e tramitação dos processos de representação a que alude os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno teria como objetivo colacionar aos mesmos documentos e elementos de convicção contidos nos processos de prestação de contas, de gestão e de governo, o que milita contra a racionalidade e otimização dos procedimentos de controle externo. Eu vou fazer apenas uma parte para esclarecer esse raciocínio, de que
esse processo específico de representação, caso venha a ser admitido por esta corte, né, ele terá como objetivo produzir todos os elementos de prova e de convicção que estão no bojo do processo de prestação de contas para poder avaliar se as sanções de natureza institucional, né, aplicadas em decorrência da Lei 9.717, geraram algum prejuízo para o equilíbrio das contas daquela municipalidade ou algum prejuízo para uma determinada política pública, assim como para a coletividade. Dentro desse contexto, vislumbro que a providência mais adequada consistiria na juntada destas informações nas respectivas contas de gestão e de governo, pois entendo que no bojo das mesmas será possível avaliar com mais completude as consequências advindas da impossibilidade de receber transferências voluntárias, de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como receber empréstimos, avais e subvenções de órgãos ou entidades da administração direta ou indireta da União, assim como de obter empréstimos e ou financiamentos a partir das instituições financeiras federais. Nunca é demais lembrar, ou melhor, nunca é demais registrar que os processos de controle externo, a exemplo das auditorias, inspeções, fiscalizações de contratos, denúncias ou representações, etc., com exceção dos processos de prestação ou de tomada de contas, não possuem um fim em si mesmo, pois teleologicamente buscam principalmente construir um juízo de valor definitivo que, ao cabo, irá repercutir na avaliação das contas de governo ou de gestão. Em várias ocasiões, o agente público poderá praticar algum ato de gestão que não possua amparo no ordenamento jurídico e que, por exemplo, não tenha sido objeto de denúncia ou de representação perante o tribunal, mas que pode ser visualizado facilmente, no processo de prestação de contas, sem que exista necessidade de se realizar uma dilação probatória própria. Nestes casos, o tribunal estará apto a julgar, no bojo do próprio processo de prestação de contas, a legalidade, a legitimidade e a economicidade do ato de gestão, assim como aplicar as sanções que o caso requeira. Isso significa que todos os processos de controle externo, a exemplo das denúncias e representações, na essência, gravitam em torno do processo de prestação de contas do mesmo exercício e seus julgamentos repercutirão diretamente na análise das contas de governo ou de gestão. O mesmo ocorre, por exemplo, quando é deflagrada uma auditoria ou é realizada a fiscalização de um determinado contrato da administração pública. Em ambos os casos, apesar de serem julgados em processos autônomos, com a possibilidade de serem impostas sanções nestes, a finalidade precípua consiste em trazer elementos de convicção que não podem ser observados através da simples análise dos documentos que instruem obrigatoriamente a prestação de contas. Na hipótese da auditoria lato sensu, teremos um trabalho de campo que pode aferir não apenas a conformidade dos atos ao ordenamento jurídico, como também a execução de políticas públicas, ou resultado da atuação do poder público, o que ocorre através de auditorias de conformidade, auditorias operacionais, auditorias financeiras, etc. A mesma lógica se aplica também à fiscalização dos contratos, segundo a qual a análise deve recair sobre elementos que normalmente não são acarreados
aos processos de contas. O que se visa demonstrar, portanto, é que os processos de denúncia / representação somente devam ser admitidos pela Corte quando, além de preenchidos os requisitos objetivos preconizados no artigo 190 seguinte do Regimento Interno do Tribunal de Contas, sua admissibilidade e tramitação seja indispensável para se coletar um conjunto probatório que não esteja inserido no rol dos documentos obrigatórios que instruem os processos de prestação de contas. O que se está a argumentar, sempre com o propósito de se buscar a racionalização e a otimização dos feitos, é que a comunicação de irregularidade não deve ser convertida em processo de denúncia / representação, quando o tribunal puder constatar de plano que os fatos descritos como contrários ao direito podem ser detectados através da simples análise do conjunto de documentos que devem ser colacionados obrigatoriamente aos processos de contas, visto que sua instrução limitar-se-á a reproduzir os elementos de convicção que se encontram nos autos deste. Do contrário, permaneceremos a observar impassíveis a multiplicação de processos destituídos de qualquer utilidade prática, o que tem se demonstrado completamente contraproducente e ineficiente, além de promover o desperdício de horas de trabalho de todos os envolvidos na atividade de controle externo e de recursos financeiros do já combalido orçamento do Tribunal de Contas, portanto, militando contra o princípio da eficiência, contra o princípio da economicidade. Todavia, as comunicações de irregularidade que se inserem nestas mesmas circunstâncias não devem ser simplesmente descartadas ou desprezadas, mas enquanto esta Corte de Contas não estrutura banco de dados específico destinado ao cadastramento das manifestações de irregularidades, entendo que as mesmas devem ser juntadas aos autos de prestação de contas para que sirvam de ponto de controle no momento de sua análise. Desse modo, este gabinete procedeu à pesquisa no Sistema Integrado de Movimentação Processual SIM desta Corte, onde foi possível verificar que o gestor do respectivo fundo de previdência própria encaminhou ao Tribunal de Contas as prestações de contas referentes ao fundo de previdência no que se refere aos exercícios de 2014 a 2018, assim como o prefeito municipal nos encaminhou as prestações de contas, tanto de governo como de gestão, de 2015 a 2018 e a prestação de contas de governo de 2014. Por tudo que foi exposto, por tudo que foi apresentado no voto, eu estou trazendo na fundamentação, eu estou trazendo o voto no sentido de não admitir como representação, nos termos do artigo 190 e seguintes do Regimento Interno, visto que a competência para aplicar as sanções previstas no artigo 7º da Lei 9.717 pertence à União, ressalvada a competência dos tribunais de contas para avaliar a repercussão jurídica, que é a omissão de informações e ou inclusão de informações inverídicas naquele banco de dados, possam ensejar na análise das contas de gestão do respectivo fundo previdenciário, assim como nas contas do chefe do Poder Executivo, expedir recomendação ao atual prefeito e ao atual gestor do ente previdenciário, no sentido de adotar as cautelas necessárias ao envio dos demonstrativos de informações previdenciárias e repasse aos órgãos previdenciários da União, ressaltando que o descumprimento deste dever poderá ensejar na rejeição das contas de gestão
e desde já eu acolho a sugestão do Ministério Público de Contas, no sentido também de fixar prazo para que ele comprove, a prazo que pode ser de 15 dias, para que o mesmo comprove a regularização das informações junto ao regime junto à Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia. E, por fim, eu estou determinando a juntada de cópia integral dos autos aos respectivos processos de contas de gestão, tanto do Fundo Previdenciário como do prefeito do município de Giraldo Ponciano. São essas as deliberações e os encaminhamentos, e eu coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo, como vota? Senhor relator, tendo em vista que temos normativos específicos a tratar da matéria e tendo em vista que a questão previdenciária, seja no seu aspecto, inclusive de regime geral e principalmente de regime próprio, situação grave a ser verificada, porque podemos entender que até possa existir prejuízo presumido a respeito dessa questão da falta de informações, de transparência, até da própria regularidade de funcionamento do sistema previdenciário. Tem também que essa mesma normatização, inclusive sendo praxe do tribunal, quer esses fatos não sejam atuais ou sejam antigos, eu voto no sentido de que possamos recebê-la, possamos fazer a citação do responsável para querendo se manifestar, deixando a posteriori eventuais diligências após escoado esse prazo constitucional de manifestação. E aqui eu apenas exemplifico que até mesmo se fosse o caso de arquivamento, para que o tribunal arquive matéria recepcionada como representação e denúncia, há a necessidade que se faça uma verificação preliminar. Então, excelências, de acordo com estas razões e com outras que, porventura, não me recorde agora, mas que tenha exarado em processo semelhante, acredito que na sessão desta Câmara imediatamente anterior, eu voto nesse sentido, senhor presidente, aí discordando do voto, aliás, divergindo do voto de Vossa Excelência e também do conserto verificado pelo Ministério Público, oralmente feito na sessão de hoje, senhor presidente. Colho o voto do conselheiro Alberto Pires. Acompanho o voto divergente do relator conselheiro Anselmo, senhor presidente. Como houve divergência, eu passo, portanto, fica designado o conselheiro Anselmo para ser o relator do acórdão, por ser o voto divergente, por ter inaugurado o voto divergente. Por maioria de votos, vencido o relator, foi admitido como representação. Senhores, eu não tenho mais processo para o dia de hoje. Eu gostaria de facultar a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão e convoco... Perdão. A leitura da ata. Dona Lúcia, por gentileza. A ata da 17ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2020, às 10h10, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara
desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira, TC 9492-2019, TC 605-2020. Aprovados, acórdão 377 e 378. Relatora, conselheira substituta Ana Raquel, TC 11.319-2017, 11.308-2018, entre outros, relacionados com aposentadorias. Aprovados, acórdão 379 a 388. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima. Em discussão e votação a ata. Conselheiro Anselmo, como vota? De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto, como vota? De acordo também, senhor presidente. Ok, aprovada a ata. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro, enfim, encerrada a sessão e convoco vossas excelências para a sessão da semana que vem. Grande abraço a todos, tenham um bom dia, muita saúde e paz. Bom dia. Para todos nós.